Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que a paz do nosso Criador, que excede todo o entendimento em Yeshua, esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje nesse vídeo aqui, já que esse tema, em cima do que vem acontecendo no mundo, nós sabemos, inúmeras catástrofes, inúmeros eventos sobrenaturais, qual é a real procedência? É o homem que está agindo em prol disso? Ou é, na verdade, a própria terra que já está em um processo natural que acarreta nessas situações aí? Então, o que de fato está acontecendo, não é? Eu acredito que seja muito importante a gente ponderar algumas coisas. Eu já tenho falado nas minhas redes a minha opinião, acredito que já tenha ficado muito claro, mas eu acho importante fazer algumas ponderações, porque eu vejo que tem muitas pessoas sempre caindo em extremos e nunca encontrando o equilíbrio, que me deixa muito triste. Qual é a dificuldade de encontrar o equilíbrio? Qual é a dificuldade de exercer o bom senso? Porque sempre tem que ir para um extremo? Porque nunca encontrar o caminho reto? Porque sempre querer ir para a esquerda ou para a direita? E não, de fato, trilhar o caminho reto que Yeshua veio trazer para todos nós. E que, inclusive, veio nos direcionar. E outra coisa, qual é a necessidade de ficar brigando, de ficar entrando em conflito, em contendas, por causa de uma opinião diferente? Aonde está o evangelho nisso? É isso que eu questiono, para que quem de fato está caindo nesse engano reflita. Qual é a necessidade? Aonde está o evangelho? O que vai mudar se a pessoa tem uma visão ou não tem? Claro, tem visões que podem levar pessoas ao engano, sem sombra de dúvidas, mas brigar, conflitar, perder a razão por causa disso realmente vale a pena? Então, assim, eu vejo cada vez mais as pessoas se dividindo, as pessoas entrando em contendas, em dissensões, e isso, inclusive, são obras da carne que levam à condenação ao lermos o livro de Gálatas. Então, eu fico muito triste com isso, e eu vejo como que esse meio despertar está cada vez mais corrompido. Pessoas se deixando levar, pessoas se desviando daquilo que é o mais importante, porque o conhecimento ele é importante, mas não é o mais importante é praticidade da fé. Por isso que eu tenho tanto enfatizado isso no meu canal, porque não adianta conhecimento se não há prática de fé, não adianta conhecimento se você não sabe nem tratar o seu semelhante com dignidade como ordena as Escrituras. Todo conhecimento seu será vão, não adianta de nada, entende? Mas então, sobre esse assunto específico, eu acredito que seja bom ponderar algumas coisas. Primeiro, deixo aqui a recomendação da excelente live que o meu irmão Ednardo fez em cima desse assunto, onde lá ele traz uma visão muito equilibrada em cima do que realmente ele entende, que está acontecendo, qual é a real procedência. E lá ele mostra que há sim uma possibilidade de ser as duas coisas juntas. E sim, essa é a mesma opinião que eu tenho, porém, a principal coisa que está acontecendo e que é fato é a inversão magnética. E tem pessoas que não gostam desse termo inversão magnética, tudo bem, foca no que a Bíblia chama de dores de parto, foca no que sempre foi relatado nas Escrituras de eventos que destruíram cidades ou até mesmo nações. Tudo isso é, na verdade, referências a essa inversão magnética, que é um evento cíclico que acontece na Terra. E a última inversão que está para acontecer na humanidade é a inversão final. É justamente a Terra entrando em trabalho de parto e depois no período da grande tribulação, com a abertura dos selos, com o toque das trombetas e também com o derramamento das 7 taças da ira. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se realmente o homem tem esse poder todo através de harp, através de armas eletromagnéticas para fazer o que bem quiser com o clima ou com a natureza, então eu faço a seguinte pergunta: se eles realmente têm todo esse poder e o mundo está nessa situação atual, realmente o mundo está da forma que eles querem? Hoje eu posso aqui expor a palavra na internet, a gente pode comprar e vender, a gente ainda consegue ter uma vida cotidiano, uma vida comum, uma vida onde a gente pode aproveitar de certa forma, uma vida onde há, claro, obviamente, sofrimentos, há dores, há tribulações, como muitos irmãos aí no sul acabaram passando, mas ainda assim a gente consegue expor a palavra, a gente ainda consegue ter uma vida comum, digamos assim. Será mesmo que essas pessoas elas querem que a gente viva dessa maneira? Ou será que se eles tivessem todo esse poder, o mundo não estaria no mínimo 100 vezes pior? O que você acha sobre isso? Será mesmo que eles têm todo esse poder? Será mesmo que eles se agradam de ver pessoas se convertendo, pessoas se deparando com conhecimentos verdadeiros, com a palavra? E ainda vivendo normalmente? Será mesmo? Pensa bem aí. E os eventos do passado também foram causados por essas armas eletromagnéticas? Não teve nada da própria natureza, da própria terra, ou do próprio Criador, ou dos próprios anjos que acarretaram nesses eventos? Tem certeza que tudo é o homem? Tudo é apenas armas eletromagnéticas? Que tudo é apenas a matéria?
Então, assim, uma coisa que eu vejo que nós devemos ficar muito alertas são as pessoas que constantemente se baseiam somente na geopolítica, somente na matéria. Isso é um baita de um engano e faz com que as pessoas não compreendam o todo, não compreendam o macro, o mundo espiritual, que é o mais importante. Não é o mundo físico que está acima, é o mundo espiritual. É o mundo espiritual que dita as regras sobre o físico. Portanto, se você quiser compreender mais a realidade, não é você apenas se limitando ao conhecimento da matéria, mas sim primeiramente entendendo que tudo acontece no campo espiritual. E as pessoas que eu vejo que constantemente ficam estudando geopolítica, elas apenas se preocupam com a matéria, apenas se preocupam com um país conflitando com o outro, como se um fosse inimigo do outro, sendo que na verdade existe um todo, existe algo maior, existe inclusive uma mão oculta que controla os dois lados, que controla sempre as duas opções que o sistema apresenta pra gente. Você nunca percebeu isso? Pois é o que acontece. Então tome cuidado ao se basear somente em geopolítica. Se baseie, acima de tudo, nas Escrituras, sempre pedindo ao Criador para ter uma visão mais ampla e espiritual e não somente limitada à matéria. Porque a gente vê que até nas profecias das Escrituras, a pessoa que é muito apegada à geopolítica, tudo ela atribui à matéria. Armagedon, matéria. Gog e Magog, matéria. Milênio, matéria. Tudo é matéria, porque nada é espiritual, porque esse apego, porque esse desejo tão grande em tudo ser nessa terra caída. É algo que eu me questiono aqui. Agora vamos para outro ponto também. Eu vejo algumas pessoas falando, nossa, se por acaso estivesse acontecendo alguma manifestação do Criador ou dos anjos, ou até mesmo da própria terra, entrando em um processo de desarmonia, isso seria injustiça por parte do Criador? Ele seria mal por exercer juízo? Opa, peraí. O Criador seria mal por exercer juízo sobre o pecado? Então, ao longo da história, quando ele exerceu juízo sobre o pecado, ele foi mal? É sério isso? Então, assim, eu vejo que tem pessoas confundindo também, não entendendo a soberania dele, porque uma coisa é aquela ideia calvinista que eu mesmo combato diretamente no meu canal, de um Deus que predetermina todo o mal e todo o pecado no mundo. Isso sim é um baita de um engano. Agora, é muito claro nas Escrituras, é muito claro, se a gente de fato se abre para o entendimento espiritual, que o Criador ele exerce sim o juízo sobre o pecado. Aí eu pergunto, o mundo por acaso hoje está a mil maravilhas? As pessoas estão buscando pela santidade em sua maioria? Ou as pessoas estão cada vez mais entregues ao pecado? E outra, quando o amor se esfria, quando o coração das pessoas fica petrificado, fica de pedra, a consequência natural é que o próprio campo eletromagnético da Terra também fique enfraquecido. Não é muito mais lógico perceber por essa forma? E não é que o Criador ele precisa ele ficar o tempo todo exercendo o juízo, como se ele tivesse ali o tempo todo estendendo a mão para exercer o juízo. A própria Terra tem seu processo natural. Há leis que regem a Terra, há leis que regem todo o cosmos, onde o próprio Criador já deixou tudo programado há eternidades passadas, onde quando essas leis harmônicas são infringidas, a própria Terra e o próprio cosmos entram em um processo de caos e desarmonia. É isso que de fato acontece. E sim, anjos exercem influência sobre o clima, anjos exercem influência sobre muitos acontecimentos que regem a Terra. Mais uma vez, qual que está acima? É o espiritual ou é o físico? E outra coisa, quando fala na Bíblia sobre os selos, sobre as trombetas, não está escrito que é o homem que causa isso não. Fala que o próprio Cordeiro, inclusive, que abrirá os selos. Inclusive, o sexto selo de Apocalipse, que eu entendo pelo menos, que está ligado diretamente ao ápice dessa inversão, que a partir de então será sim também o início da grande tribulação, daquele período de 3 anos e meio. Então o mundo não está a mil maravilhas para estar num processo totalmente harmônico. Se realmente o mundo está dessa forma desarmônico, a natureza está cada dia pior e realmente estamos vendo tantos eventos, tantas catástrofes, é porque as pessoas estão tão imersas no pecado que a frequência do campo eletromagnética vem sendo alterada. E mais uma coisa também para deixar claro, o que aconteceu lá no sul do nosso país, que por sinal foi muito trágico, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Agora, o que eu creio, pelo menos, e eu vejo que o que outras pessoas creem, que faz muito sentido, é que tudo primeiro se deve a esse próprio processo de desarmonia que a Terra está vivendo, com inúmeros sinais, com inúmeras catástrofes. Agora, é fato que eles, aqueles que controlam, podem sim ter potencializado esse evento que já está em curso. Eles viram que já estava para acontecer algo e decidiram potencializar para seus planos malignos. Isso sim eu concordo e é totalmente possível de acontecer. Não dá para falar tão abertamente tudo o que eu queria, mas a questão das algumas pessoas está falando, eu creio nisso sim, que podem
acarretado em inúmeras situações aí. Mas se a Terra não estivesse nesse processo, eles abririam assim do nada? É claro que não. Eles abriram porque viram que já estava algo para acontecer. E o principal é isso. A própria Terra está no processo de trabalho de parto. A própria Terra está cada dia mais entrando em causa. As próprias pessoas estão cada dia mais distantes do Criador e emanando frequências negativas. E é por isso que nós estamos vivenciando tudo isso. A Terra é um grande organismo vivo e inteligente. E quando acontece todo esse caos, quando acontece toda essa quebra das leis harmônicas, acontece esse processo de juízo, que é uma consequência natural que o nosso próprio Criador já deixou orquestrado, onde em breve, se só piorar, como de fato vai piorar, vai vir coisas muito piores. E a gente tem que também pensar o seguinte: será mesmo que não é da vontade deles, da semente da serpente, das elites mundiais, daqueles que realmente controlam essa dimensão, que pensemos que eles têm um poder maior do que eles realmente têm, para que a gente os tema ainda mais? Será mesmo que isso não é proposital, para as pessoas acreditarem, para vibrarem na frequência do medo e temerem a ele, não temerem ao Criador? E não é lógico que eles realmente queiram passar uma imagem maior daquilo que eles realmente são, porque, como eu falei, sim, muitos eventos ao longo da história tiveram influência deles. Há coisas acontecendo atualmente que têm influência deles, mas coisas locais, e não são coisas que eles causam totalmente a origem. Eles percebem que já está acontecendo algo e eles acabam potencializando. Agora, dizer que eles causam tudo, isso é uma forma de elevar um poderio que nem eles têm, e é justamente o que eles querem. Lembrando que por mais que algo seja colocado pelo sistema como teoria, como engano, isso não significa que isso que é colocado como teoria ou engano pelo sistema seja verdade. Há coisas que eles colocam propositalmente para descredibilizar e distanciar as pessoas da realidade como ela é. É aquela questão da dualidade satânica, onde são levantados dois lados que pertencem aos mesmos senhores, dois lados da mesma moeda. Então temos que tomar muito cuidado para não cair nesse engano, para não se deixar levar por essas narrativas que pertencem ao próprio sistema. Porque quando as pessoas ficam focando demais, os controladores estão mudando tudo, eles estão causando tudo, as pessoas esquecem que existe um juízo do Criador preparado para essa geração do fim dos tempos. E é um juízo preparado porque essa geração está corrompida e a Terra precisa ser purificada. Quanto mais pecado, mais juízo, é a consequência natural. Então as pessoas estando focando demais em teorias, em coisas de internet, elas esquecem que está havendo um processo natural, profecia se cumprindo e que devido a isso é necessário se refugiar e buscar ao Criador dos céus e da terra. E é isso que vem acontecendo. Pessoas preocupadas demais em teorias, em ficar discutindo na internet e não focam no mais importante, que é de fato se preparar, se revestir com as armaduras espirituais em meio a tudo o que está por vir. Porque fato é, por mais que tenha alguma influência humana, ela não é nem de longe a principal, porque a primazia dos acontecimentos ela vem do mundo espiritual para o mundo físico e não o contrário. Quando nas escrituras fala que haverá sinais nos céus, nas estrelas, no sol, na lua, não é dito que o homem vai causar isso não. Quando é dito que o sol ficará escuro, que a lua será em forma de sangue, que as estrelas cairão do céu, não está escrito que é o homem que vai causar isso não. Eles não têm esse poder. Não caia nesse engano de achar que eles têm um poder maior do que o que eles realmente têm, para que as pessoas fiquem com medo deles. Não devemos ter medo deles. A matéria não é o principal é o campo espiritual, o principal é a glória vindoura preparada para todo servo do Pai. Tema o Criador que é soberano, não Satanás e seus demônios, ou muito menos esses agentes controladores que recebem apenas migalhas dos demônios, já que todos eles um dia vão ser destruídos. Claro, não subestime eles também, porque é fato que eles estão agindo, conseguem enganar muita gente, mas entenda que o Criador que é o soberano e que tudo vai cooperar para o bem daqueles que o buscam, para o bem daqueles que confiam nele. Então a Terra está passando por esse processo de juízo natural, porque as pessoas não estão vivendo em santidade. Há sim pessoas que estão buscando, há sim uma separação do joio e do trigo, mas o mundo está cada dia mais corrompido, o mundo vai de mal a pior, a sociedade está cada dia mais degradada, e a própria inversão de valores reflete na inversão magnética que está em curso. Essa que é a real. Então o principal é isso, a própria Terra está entrando nesse processo de autodestruição, porque o pecado está chegando até o nariz do Criador.
Os pecados das pessoas estão se acumulando até aos céus. E não tem como vir bênçãos para essa terra por causa disso. Agora, é claro, o Criador irá preservar os seus. O Criador irá preservar aqueles que nele confiam. E que possamos estar preparados e sempre entendendo que a qualquer momento isso pode acontecer perto da gente, como aconteceu com muitos irmãos aí no sul, pode acontecer também perto da gente. Agora creia, tenha fé que mesmo em meio a isso tudo, o Criador irá lhe preservar, porque ele sempre preserva aqueles que nele confiam, que depositam a sua fé e esperança nele, entendendo que ele, por meio de Yeshua, é a solução para todos os nossos problemas. Os controladores querem de fato ter muito poder, e na grande tribulação eles vão ter sim mais poder, só que eles não são soberanos, todos eles já estão derrotados, a sentença e o juízo sobre eles já está decretada. E quando vier os sinais, quando vier em definitivo o derramamento da ira, eles ficarão apavorados, inclusive fugirão para as cavernas. É por isso que muitos deles já estão construindo bunkers por aí. Se eles realmente tivessem esse poder todo sobre o clima, sobre o tempo, sobre as catástrofes, eles não ficariam apavorados com o que está por vir. Mas eles estão morrendo de medo porque sabe que um grande juízo os aguarda. O soberano continua sendo o Criador dos céus e da terra. Nunca se esqueça disso. É isso, que o Eterno esteja com todos. Shalom.